Lucas capítulo 10, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Eu falo, a igreja fala após mim, vamos lá? Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nós entramos diante da Tua doce presença nesse instante, declarando que nada somos sem Ti, pedindo perdão, meu Pai querido, de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça, que nesse momento o Senhor possa falar através dos meus lábios e trazer à memória tudo aquilo que deve ser anunciada, para que a Tua palavra possa entrar, meu Pai, em cada coraçãozinho aqui, que possa fazer morada em cada coração que está presente aqui, na mente de cada um daqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Pai querido, que não seja o meu eu, mas que seja a Tua vontade prevaleça, para que o reino do Senhor cresça em nós todos os dias. Colocai Seus anjos poderosos ao nosso redor, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo ao Senhor, e que Tua mensagem, ela seja nesta noite, meu Pai, direcionada para aquilo que lhe apraz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão Alex, vem aqui ajudar a gente. Hoje o Bruninho... pode sentar, meus irmãos. Hoje o Bruninho teve que ajudar os seus pais, né? E ele não pôde vir, já tinha me avisado um quanto antes, então hoje ele não estava aqui. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é... Vamos lá? O tema da mensagem de hoje é... Quem está acordado, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Amém? Preste atenção. Toda mensagem a qual o ministro apregoa nesse altar vem da parte de Deus. Há um momento de pedir ao Senhor uma consagração a todo quem ministra aqui sabe o que eu estou falando, a todo um preparo para a gente subir aqui. Hoje eu passei o dia inteiro vendo vídeos, estudando, orando, né? Só que Satanás, ele é sutil em querer roubar a semente ao qual está sendo plantada. Então é nesse momento, meu irmão, que você tem que pedir a Deus para que todos os pensamentos da dívida da Casas Bahia não cheguem à sua mente agora. Tudo aquilo que você tem para resolver essa semana, que você fala, como eu vou resolver? É necessário que agora você esteja cativo unicamente a ouvir a palavra de Deus. Pois são mensagens como essa que transformam a sua vida. São mensagens como essa que faz o rumo da sua vida tomar um caminho melhor. Então esteja atento à palavra de Deus. Hoje eu não vou demorar muito, mas eu tenho a certeza que a tua vida há de ser abençoada. Amém? A verdadeira alegria. Se eu perguntar para 10 pessoas, as 10 pessoas vão dizer que querem ser felizes. Quem quer ser feliz aqui, meu irmão? Ou tem alguém falando assim, não, eu quero ser triste. Eu quero viver uma vida de tristeza. É claro que há momentos da nossa vida que nós não estamos felizes, extremamente felizes, outros momentos que a gente está extremamente triste, que é o normal. Mas o estado de felicidade é algo que todo mundo encontra. Estado de felicidade é aquele estado, quando nós vamos dormir à noite, a gente sente aquela paz no coração, a gente sente aquela alegria. Às vezes não tem um porquê, mas a gente está alegre. Eu acho que todos nós procuramos isso. E dentro da palavra de Deus, existe a resposta para isso. Muitos buscam alegria naquilo que não é real. Muitos procuram alegria naquilo que é material, mas infelizmente não encontra. E na noite de hoje a gente vai compreender o que é ser uma verdadeira alegria perante Deus. Amém? A passagem que nós lemos, o versículo que nós lemos, Jesus está falando aos seus discípulos, a comissão dos 70 a 35 parceiros que saíram sobre a sua comissão para pregoar o evangelho, para ministrar nas aldeias, nas cidades. E eles voltam para Jesus falando: Senhor, milagres estão acontecendo.
demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo curadas, paralíticos estão saindo andando, é maravilha, e eles felizes daquele jeito, e Jesus fala: olha, isso é muito bom, mas antes alegrai-vos, pois os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E no caminhar com Cristo a gente vai compreendendo o que o Senhor quis dizer com isso, né? Hoje pela manhã eu vi um vídeo, eu tinha uma mensagem a qual queria ministrar, e quando eu vi esse vídeo pela manhã mudou. Esse vídeo é o seguinte, é o vídeo de um irmão lá na Síria, no Líbano, a qual a Irmandade Muçulmana sequestrou 2 dos seus irmãos. E em fevereiro ele pegou esses 2 irmãos e mais 19 outros cristãos, levaram para uma praia e filmaram decapitando todos eles. Jogaram os corpos no mar e eles filmaram a onda de sangue misturado com água, pelo sangue daqueles homens de Deus. E aquele homem falando por telefone com outro cristão, em um programa de TV, ele estava feliz, e falando desse jeito: eu agradeço a Irmandade Muçulmana, porque eles fizeram dos meus irmãos mártires, e eles não anularam o áudio do vídeo, e eu pude ver os meus 2 irmãos clamando o nome de Jesus. E a minha mãe, sim, ficou triste por algum tempo, mas depois agradeceu ao Senhor pelos filhos. E ela falou que está orando por todos da Irmandade Muçulmana sem dor nenhuma no coração. Aí me veio a seguinte pergunta, veja bem: esses irmãos e essa mãe estão loucos? Será que eles surtaram? Porque qualquer um que perdesse os seus 2 filhos certamente ficaria muito triste. É ou não é? Qualquer mãe, qualquer irmão ficaria furioso por perder. E certamente a atitude normal seria criar um ódio por estes algozes. Mas aí quando eu vou perante o Evangelho e quando eu estudo a palavra de Deus, eu acabo reconhecendo que o louco sou eu, que os mártires para Deus, existe uma honra eterna para cada um deles. A perseguição não pode deixar de eu seguir a Jesus. E é sobre isto, e é sobre esse contexto que eu quero falar hoje. Para vocês terem ideia, a igreja primitiva, após a ascensão de Cristo, inicia-se a caminhada da igreja na terra. E essa caminhada não foi tranquila, foi uma caminhada extremamente delicada. Nós sabemos na história que o apóstolo Paulo, aquele que foi depois considerado o apóstolo dos gentios, ele foi o perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, ele perseguiu os seus, tanto é que quando ele está indo para Damasco, ele está indo para acabar com muitos cristãos, aonde Cristo aparece com ele, na frente dele, e aí todo mundo sabe da história. A igreja estava sendo perseguida, e cada vez mais perseguida, e por volta do ano de 54, entra um imperador chamado Nero. E esse imperador chamado Nero, ele era surtado. Esse imperador chamado Nero, ele era um endemoniado. Para você ter ideia, o egocentrismo dele era algo tão grande, mas tão grande, que ele queria que todas as pessoas o adoravam. Ele teve a sua primeira esposa, Otávia. Ele matou a sua esposa porque ele ficou apaixonado pela mulher de um amigo.
apopeia. Ele, sabendo que a sua mãe, Agripina, não ia concordar com o matrimônio, ele mandou matar a mãe. Ele queria que todos o adorassem. E existia um povo que não queria adorar, que era um povo chamado cristão. Por volta do ano de 64, ele manda colocar fogo em Roma. E dos 14 bairros de Roma, distritos de Roma, 10 sucumbiram. E diz a história que enquanto Roma estava pegando fogo, ele estava cantando e tocando a sua lira. E o desejo dele era o quê? Que acabasse com aquelas construções para que fosse construir muitos monumentos em sua homenagem. Só que a pressão popular e do Senado foi muito contra ele. E ele falou que não tinha sido ele que tinha sido o precursor daquele incêndio. Ele acusou quem? Os cristãos. Bom, é uma forma de eliminar os cristãos e passar um pano em cima da minha imagem. O que ele fez, meus irmãos? Foi uma busca feroz em cima dos cristãos. Quando nós vemos aqueles filmes épicos, aonde tem a arena, onde coloca os cristãos para serem mortos com leões, foi nessa época. Um belo dia ele resolveu fazer dos cristãos tochas humanas. Então, numa avenida principal lá de Roma, ele colocou as estacas e colocou os cristãos pendurados e bebedados com algum teor inflamável, e ele acendeu aquela tocha nos cristãos, iluminando toda aquela avenida. Diz a história que ele orientou aos seus soldados para que pegasse as mulheres grávidas e abrisse o ventre, tirasse a criança, colocasse dentro do ventre um gato e costurasse. Passa-se o tempo de Nero. Às vezes aliviava a pressão e depois de alguns anos voltava novamente aquela perseguição. Só que algo incrível acontecia. Tertuliano, que é um escritor cristão, entre o segundo século, ele vendo aquela perseguição e sabendo da perseguição que houvera nos antepassados dele, ele diz a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quanto mais se mata crente, mais cresce esse povo. Quanto mais persegue, mais cresce o nome do Senhor Jesus Cristo entre as nações. Por que disso? Por que disso? Lendo a palavra do Senhor, eu vejo que o profeta Abacuque, em seu livro, em sua carta, ele diz o seguinte, Abacuque 3, capítulo número 17, ao verso número 19, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no nome do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como as de servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. O que acontece com esses cristãos? Qual a realidade que eles têm, a consciência que eles têm do Evangelho, que nós perdemos? Qual que é a consciência e por que eles enfrentavam, e mesmo que tivessem os seus filhos sendo mortos, os seus esposos e as esposas sendo mortas, eles caminhavam ainda pregando o Evangelho? Qual era o ânimo que estava dentro deles, que faziam eles não olhar para a circunstância, mas somente olhar para a cruz? Mas pastor, por que o senhor fala disso sobre nós? Porque hoje é diferente, irmão. Hoje, se o pastor ministrar algo que a pessoa não concorda, ela sai da igreja. Hoje, se chegar o
irmão chegar na igreja e outro irmão não der a paz do Senhor, já é motivo para abandonar Jesus. Hoje em dia, infelizmente, tem que ser feito muitos eventos gospel para que a pessoa se sinta atraída a seguir a Jesus. Precisa ser feito muitas e muitas atividades extracurriculares do Evangelho para que essas pessoas cheguem a Deus. Hoje, infelizmente, tem que se barganhar com Deus, tem que se entregar a rosa ungida, o copo milagroso, a caneta milagrosa, precisa se dar os adereços e algumas coisas a mais tem que ser oferecida além de Jesus, para que as pessoas queiram servir a Jesus. Às vezes é uma luta a pessoa se congregar, a pessoa estar numa igreja congregando para buscar a face de Deus. Tem pessoas que acabam sendo viciadas em dons espirituais. Pessoas que querem, para seguir a Cristo, tem que receber uma profecia de manhã, tarde à noite. Eu vou para a igreja para saber se é para eu casar com Zezinho. Aí ele vai de manhã. Eis que te diga, é para casar. Aí vai no outro à tarde. Ó, Deus está falando que não é para casar. Aí chega à noite e fala, acho que é para você voltar, acho que é para você casar novamente. E vira uma confusão a cabeça da pessoa. E as pessoas começam a querer fazer barganha com Deus. Senhor, eu te sirvo se o Senhor me der um emprego bom. Senhor, eu te sirvo se porventura o Senhor me dá aquela casa que eu tanto quero. Ah, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa por mim, eu vou te servir e agradecer. É sempre aquela troca e aquela barganha com Deus. Meus irmãos, hoje existem irmãos nossos lá na Síria, sendo lançados fora de suas casas, as suas esposas sendo violentadas, os seus pais sendo mortos, e eles tendo que sair com a roupa do corpo, embora do seu país, da sua cidade, da sua casa, para não abandonar a Jesus e negar a fé. Vocês sabiam disso? Que a cada 5 minutos morre-se um mártir, um que não quer negar o nome de Jesus? Que evangelho nós estamos vivendo? Um evangelho que, se algo acontecer que não for da nossa vontade, a gente abandona ministério, a gente abandona igreja, a gente abandona tudo. A pergunta que não se quer calar é o seguinte: é o que esses irmãos têm e tinham diferente de nós? Será que se vier uma perseguição ferrenha no Brasil, será que o grupo El cresça ao ponto de invadir o Brasil, invadir a nossa casa e matar um dos nossos filhos? Será que a gente vai servir a Jesus? Será que a gente vai estar no domingo à noite ou no domingo pela manhã servindo a Deus? Às vezes a gente ouve as histórias, a gente nos coloca no lugar da pessoa. Imagine essa mãe que perdeu os 2 filhos degolados, cortaram a cabeça e foi filmado, e mundialmente as pessoas viram seus filhos serem degolados. Se fosse o teu filho, qual seria a tua oração? Se fosse o teu filho, você estaria hoje aqui no culto? Sabe o que falta para nós, meus irmãos? Nos converter. O que falta a partir de mim, o que falta para a gente é nos convertermos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, ainda que não tenha gado nos currais, mesmo assim eu vou adorar e glorificar ao Deus da minha salvação. Servir a Deus, meus queridos, não é viver um mar de rosas. Servir a Deus não é entregar a vida a Ele e saber que tudo vai muito bem. Sim, tudo vai muito bem perante o querer de Deus para nossas vidas, mas muitas vezes o querer de Deus na nossa vida vai ser ter a permissão
e dar a permissão para que nós sejamos mandados embora, para que passemos por momentos difíceis, para que a gente não consiga pagar o aluguel, para que um dos nossos filhos fique doente, ou nós mesmos, porque Deus tem um propósito em tudo isso, meus irmãos. Deus tem um querer sobre nós, para nós, em toda essa situação, por mais difícil que seja. Então isso não pode ser empecilho de eu servir ao Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus, meus irmãos, pelo fato de seu nome estar escrito no livro da vida. Você pode glorificar a Deus porque foi centenas ou milhares de mártires que sofreram antes de nós conhecermos o Evangelho. E se hoje a gente conhece o Evangelho, é porque teve muitos irmãos nossos pela história que entregaram as suas próprias vidas, que entregaram os seus filhos. Cabe a nós, meus irmãos, voltarmos a esse primeiro amor. Cabe a nós reconhecer e perguntar a Deus: por que esses irmãos têm essa fé? Porque eu não tenho, porque os irmãos não têm. E eu elenquei 3 tópicos, a qual eu creio que esses irmãos creem de todo o coração, e é algo que a gente tem que crer de todo o coração, para que nós tenhamos uma fé como esta. Quem quer saber nessa noite aqui, meu irmão? Uma nós acabamos de ler, Lucas 10, 20, e o outro é 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 53 a 52. Quem está compreendendo essa mensagem pode glorificar a Deus, meu irmão. 1 Coríntios 15, do capítulo 53 a 58. Que diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A primeira coisa que arde no coração dos mártires e da família dos mártires é a certeza da salvação, é a certeza de ter o nome escrito no livro da vida, é a certeza que a morte não pode fazer mais nada contra nenhum cristão, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. É a certeza, meus irmãos, que nós estamos nessa vida, em uma casa. O nosso templo, a nossa casa é o templo do Espírito Santo. Nós habitamos aqui dentro, mas nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna, ela é imutável, ela é imortal. Não tem morte para aqueles que creem. Por isso, quando foram perguntar para Jesus, e Jesus, ele foi bem enfático, falando: olha, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que ele estava falando: olha, perante Deus não existe morte, mas existe a pessoa, o espírito, a alma dela. Nós temos que compreender na nossa vida que nós habitamos dentro desse corpo, mas o morrer é só uma passagem para a vida eterna. E o ente querido nosso morrer em Cristo, meu irmão, é somente uma viagem que Ele está fazendo para em breve nós encontrarmos para toda a eternidade. Essa é a certeza que eu tenho, essa certeza que você tem que ter. Ah, pastor, quer dizer então que meu filho morreu, não deve entristecer? Não, você deve ficar triste, até porque você está dentro dessa carne que sofre, mas apavorado, revoltados, jamais. Sabe por quê?
Porque todos aqueles que estão em Cristo são eternos. Você pode falar isso? Todos aqueles, inclusive eu, somos eternos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor Jesus. Aquele que crê no Jesus passará da vida para a morte. A morte não pode segurar-nos, meu irmão. Às vezes eu tenho receio da forma que vou morrer, mas medo da morte eu não tenho, porque eu já passei da morte para a vida quando eu encontrei Jesus Cristo. A outra certeza que arde no coração deles é a seguinte: Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 15 a versículo 16. 17, versículo 15 e 16. Jesus falando e orando por nós. Não peço que o tires do mundo, mas que os livreis do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nessa vida nós somos peregrinos. Paulo vai falar que essa vida é como um vapor de fumaça. Que ó, eu tenho 38 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 18. E quando eu vejo os pequeninos me chamar de tiozinho, eu falo, o tempo passou. Não é? E passa muito rápido. Às vezes a nossa mente é de uma pessoa jovem, mas nosso corpo não condiz muitas vezes o que a gente imagina que somos. Às vezes eu acho que eu vou olhar no espelho e vou estar cabeludo. Não vai estar cabeludo. E o tempo passa. Se o tempo passa, se nós somos peregrinos nessa terra, o Senhor falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então por que a gente se esforça tanto para ter as coisas do mundo? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente passa em cima de qualquer preceito, trai amigos, trai qualquer coisa para ter algum bem material. Por que então isso? Porque a gente fica tão apegado com as coisas aqui dessa vida? Por que a gente se esforça tanto para ter, para depois gastar um tempo para manter, para no final da vida morrer e deixar para os filhos? E se a gente não tiver dado uma educação correta para os filhos, em um mês a gente perde tudo aquilo de uma vida. Esses irmãos, eles têm a consciência que essa vida é boa, mas é uma vida passageira. Então para que se angustiar tanto? Para que então ficar tão ansioso? Para que se preocupar tanto com o dia do amanhã? Se Deus não falou, não andeis ansioso por coisa alguma. Viste os lírios dos vales, viste os passarinhos do céu. Eu os alimento. Os lírios não trabalham para que tenham uma roupa tão linda como tem, e depois de algumas horas vão morrer. Quem dera vocês, não andeis ansioso por coisa alguma. Sabe por quê? Porque o Deus cuida de nós todos os dias com o pão de cada dia. Eu vou fazer um estoque de pão, meu irmão, porque é o seguinte, a crise vai vir, eu preciso de um estoque de pão. Não, com cristão é o pão de cada dia. Os missionários em campo entendem muito bem isso. Ninguém vai para o campo missionário com dinheiro abastado, sabia disso? Todo mundo vai para o campo missionário com no máximo metade da renda. Viram o que o Tiquinho falou? E os outros 50% é um ato de fé perante Deus, pelo Deus do pão de cada dia. Deus já me falou assim, ajuda fulano que ele está precisando.
E aí do nada eu vou e ajudo, e a pessoa fala: olha, era o dinheiro que estava faltando para completar a minha renda esse mês. Sabe por quê? Deus lhe usa para dar o pão de cada dia para cada um dos irmãos que estão necessitando. Para que andar ansioso como você está? Por que ficar tão preocupada do jeito que você está? Ah, pastor, que o senhor não conhece o meu filho. O seu filho, antes de ser seu, é de Jesus. O seu trabalho, antes de ser do seu patrão, é de Jesus. O teu negócio, antes de ser um negócio de alguém, é de Jesus. Então aqueles que são de Jesus e creem no que o Senhor Jesus falou, não anda ansioso por coisa nenhuma, porque sabe que tudo é provisão de Deus. E viver ansioso, meu irmão, e viver preocupado ao extremo, é sinal que nós não cremos nisso. É demonstrarmos para Deus que a gente confia desconfiando. A igreja está crescendo. O local é amplo e vai ficar lindo aqui. Mas nem sempre foi assim. Eu recordo lá atrás, os irmãos que estão conosco desde o início sabem disso. Há quase 10 anos, 9 anos atrás, o pastor Alcova desempregado, motorizado com uma variante 80. Os irmãos, situação financeira difícil, e Deus nos comissiona a iniciar uma obra. Como iniciar uma obra? Sem dinheiro, sem nome. Como? O pão de cada dia. Dentro desses 9 anos, meu irmão, a gente não deixou de pagar uma conta da igreja. Dentro desses 9 anos, o nome do Senhor tem sido glorificado nessa casa de oração. A gente não gosta de fazer marketing em cima de milagres, mas se eu pudesse abrir aqui e contar os milagres só da minha vida, eu ficaria uma semana falando. Sabe por quê? Porque a gente colocou nossa ansiedade em Deus. E se esse ministério foi Deus que instituiu, é Ele que vai dar as ferramentas, é Ele que vai nos alimentar, é Ele que vai capacitar, é Ele que vai conduzir. Somos apenas instrumentos na mão de Deus, mas essa casa de oração é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É conduzida por Deus. Primeira Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Isto é algo que os nossos irmãos creem de todo o coração, por isso que eles não temem. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Glória a Deus. Que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu vou ler, leiam após mim. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama o Senhor Jesus aqui? Quem ama o Senhor Jesus Cristo aqui, meu irmão? Paulo, ele tem uma experiência com Deus. Ele fala que não sabe se foi no corpo ou se foi só em espírito, mas que ele se achegou até o terceiro céus, e ele viu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, e ele não tem nem palavras para falar. Tem muitos pastores se enveredando pelo mundo da política porque está em busca de poder. Não quero generalizar, mas tem muitos que querem ter o poder, querem ter a fama. Tem muito crente que monta uma banda gospel e quer fazer fama neste mundo. E Deus já me usou para falar com alguns irmãos que são uma bênção,
que tem banda que querem fazer fama. Deus falou assim, ó, fale para eles que nesse mundo eles não vão fazer fama em lugar nenhum, porque eles têm que ser famosos para mim. Existe uma eternidade esperando por nós, meu irmão. A Nova Jerusalém, as ruas são de ouro e de cristais. Na praça da cidade existe uma árvore chamada Árvore da Vida. Lá não tem sol, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, é que alumia a cidade. Essa terra será transformada ao seu estado original no ano milenar. Os montes se aplanarão, e eu e você, nós governaremos essa terra com Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus? No ato da morte, meu irmão, você parte para a eternidade com o Senhor no seio de Abraão, no gozo eterno do nosso Deus, alegria eterna, reencontrando aqueles que morreram em Cristo, familiares e amigos por toda a eternidade. Ah, meus queridos, se vocês pudessem enxergar isso, se vocês pudessem compreender isso, seria diferente de muitas coisas na vida. Eu tenho essa certeza e essa alegria no coração, meu irmão. Quando a gente tem essa consciência do Evangelho, quando nós compreendemos a alegria da salvação, a consciência que nós somos peregrinos nessa terra, e a alegria de saber que um dia estaremos na eternidade, em um local ou em locais, aonde o que nós vimos não pode fazer referência a nada disso, o que nós ouvimos jamais. O som de lá é algo maravilhoso, é lindo. Quando Paulo fala que as coisas inefáveis, é que não tem palavras para mensurar o tamanho da beleza. Quando isso, meus irmãos, está impregnado em nossas vidas, quando a gente tem a consciência que não precisamos e nem podemos ter medo na morte, quando a consciência e a fé dentro de nós é saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente compreende e tem a convicção que não precisamos andar ansioso por coisa alguma, porque Deus é conosco, quando a gente tem a garantia no nosso coração que o melhor está por vir, nós não temos medo de nada nessa vida e temos uma verdadeira alegria. Quem quer ser feliz com o Senhor Jesus Cristo? Então se converta, meu irmão. Ah, pastor, estou pensando em desistir. A luta é tão grande, Senhor. Pois bem, vai para o mundo. Quem é o dono do mundo? O dono de tudo é Jesus. Agora quem comanda nesse tempo o mundo, quem é? O mundo jaz no... Fala, meu irmão. Fala o diabo, Satanás, é isso mesmo. Você acha que está difícil com Deus, meu irmão? Certamente com o diabo é muito pior. Quando eu tenho essa consciência do Evangelho, meus queridos, aí está a melhor parte. Eu estou buscando o reino em primeiro lugar. E o Senhor fala que quando eu busco o reino em primeiro lugar, todas as coisas na minha vida, para o meu bem, Deus acrescenta. Eu não preciso fazer a campanha da prosperidade, porque eu já sou próspero. Eu não preciso fazer a campanha da cura, porque eu já sou curado por Jesus. Falta em nós a conversão genuína, meus irmãos. Eu passei por momentos difíceis na minha vida. Não se compara com o que os irmãos estão passando. Se você já tem um aluguel atrasado, eu tive 7 e fui despejado de casa. Se você tem um carro ou não tem nenhum carro, pois bem, meu carro a financeira levou embora. Se você já teve a luz cortada, eu tive algumas vezes aquele homem laranjinha chegando em casa. Eu sei o que é acordar de manhã e não ter dinheiro para comprar um pão. Eu sei. Em nenhum momento da minha vida, em nenhum desses momentos mais difíceis da minha vida,
eu neguei o nome de Jesus. Eu pensei em desistir de Jesus. E não é porque hoje Deus tem me dado filhos, trabalho, renda, ministério, honra, que eu vou me exaltar. Não. A mesma alegria quando não tinha nada é a mesma alegria que eu tenho hoje quando eu tenho um pouquinho. Sabe por quê? Porque minha fé não está firmada neste mundo, meu irmão. Não está nas coisas. A minha alegria está em servir a Deus. A minha alegria está em buscar o reino dele em primeiro lugar, em cumprir com os seus mandamentos, e o maior deles de todos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. A minha alegria está em se doar para o irmão, em estar aconselhando os irmãos, estar ajudando, estar se doando, meu irmão. A gente não vai levar daqui dessa vida a nossa casa, o nosso carro, quem nós somos, não. A única coisa que a gente vai levar dessa vida aqui é o que nós fizemos para o reino do Pai. Entenda isso. Entenda isso. Sabe por quê? Porque não sabemos o dia da nossa partida para a glória. Você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja Avivamento em Cristo. Você não sabe se Deus vai te recolher amanhã. Então, meus irmãos, o dia para se converter se chama hoje. Agora. Neste momento. Eu estou fazendo ainda o balanço se eu vou me batizar ou não. Mas o que lhe impede de ser batizado? O que lhe impede de seguir a Cristo? Depois que a gente tem essa consciência do Evangelho, meu irmão, servir ao Senhor é o maior prazer que pode ter na nossa vida. É ou não é, meus irmãos? Pô, mas está numa luta, está numa perseguição. Jesus eu não largo, do reino dele eu me aparto. Eu nunca vi funcionários tão felizes em trabalhar numa obra como os irmãos aqui, né? Sabe por quê? Porque eles estão vivendo a verdadeira alegria que pode ter um homem e uma mulher de Deus. Inclua todos vocês nesse projeto, inclua todos os irmãos e todas as irmãs que tem o gozo na alma por fazer a obra de Deus. Pastor, eu estou sendo comissionado por Deus para ir orar por um enfermo lá no hospital, e tem feito tão bem para mim. Você está provando da verdadeira alegria. Sabe o que eu estou fazendo, pastor? Eu estou ligando para aqueles irmãos que estão em momentos difíceis, estou orando junto com eles, e aquilo tem sido bom para mim. Você está colhendo da verdadeira alegria. Se doe, meu irmão. Se entregue a Deus, e tu viverás a melhor alegria e a verdadeira alegria como nunca. Amém? Se coloque em pé nesse instante. Meus irmãos, meus filhos, Deus tem muito mais para nós. Quem crê nisso? Deus tem muito mais para ti. Mas o principal Ele já fez, é que o seu nome estivesse no livro da vida. Essa paz no coração, é essa certeza, que por mais que aconteça algo ruim, Deus está comigo. Você pode falar isso com Deus: Senhor, por mais que aconteça alguma coisa ruim, eu tenho a certeza e a consciência que o Senhor está comigo. Feche seus olhos. Todo mundo feche seus olhos. Pode ser que você esteja aqui nessa casa de oração e você não tenha essa fé em crer em tudo isso. Mas hoje você ouviu essa mensagem e você quer tomar um passo de fé. E fé, meu irmão, é crer naquilo que nós não estamos vendo. Fé é nós estarmos na beira do abismo e uma voz falar: pula. E você pular sabendo que vai ter uma mão poderosa que vai lhe sustentar.
Se ainda você não aceitou a Cristo como Salvador, hoje é o seu dia. Se você quer entregar sua vida a Cristo hoje, você não o fez ainda, ou você quer se reconciliar com Jesus, hoje é o dia. E se hoje é seu dia, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou fraco na fé. Eu não tenho a alegria da salvação. Eu não creio nessa consciência ainda. Eu quero ter. Eu quero que minha fé seja renovada nesta noite. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para orar por você. Tome um ato de fé perante Deus. E Deus há de lhe honrar. Meus queridos, Deus, Ele é eterno. Deus é Espírito. E Ele olha para a terra e busca verdadeiros adoradores. Deus está à procura de homens e mulheres sedentos dEle. Homens e mulheres apaixonados por Ele. Feche seus olhos, eterno Deus. Tu bem sabes o coração de cada um aqui nessa noite. Tu conheces, Senhor, como cada um se encontra nessa noite. E Tu bem sabes que não tem estrutura para passar por momentos difíceis, sem negar a fé em Ti. Então eu peço a Ti, Pai, renova-nos, Senhor. Converta-nos, Senhor, dos nossos maus caminhos. Converta o nosso coração e a nossa mente a Ti. Senhor, nos dê a fé que um desses mártires tem, Senhor. Nos dá a fé, meu Pai querido, que uma mãe e um pai desse tem ao ver os seus filhos degolados e não negar a fé e orar ainda pelos seus algozes. Ah, Pai. Nos dê a fé para nós não abandonarmos ao Senhor pelos momentos difíceis da nossa vida. Nos dê uma fé, meu Pai, verdadeira. Nos dê alegria verdadeira, para que o Teu nome seja glorificado. Que esta palavra possa entrar em cada um dos corações aqui dessa noite, no coração daqueles que hão de ouvir essa mensagem, e que venhamos, meu Pai querido, em todo o tempo, ser fiel ao Senhor. E quando o Senhor achar por bem entrarmos na eternidade com a coroa de justiça sobre nós, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.